O baile das sombras. Em uma cidade isolada, cercada por densas florestas, as noites eram longas e os dias eram nublados. A população vivia acostumada à sua rotina monótona, até aquele dia que mudaria todas as coisas. O dia em que um convite misterioso apareceu nas portas de todas as casas. Era um convite escrito em um pergaminho envelhecido e lacrado com cera vermelha, e convidava todos os cidadãos a um baile de máscaras em um endereço desconhecido. Na verdade, um endereço impossível, porque levava a lugar nenhum, por uma estrada que terminava em um bosque, onde não havia nada, além de mata densa. Entretanto, uma exploração curiosa levou à descoberta de um castelo abandonado. A empolgação tomou conta da cidade. Acreditava-se que há muito tempo esse castelo havia se desfeito em ruínas, e, no entanto, ali estava ele, imponente como se o tempo não houvesse passado. O castelo tinha uma reputação sinistra e, sem dúvida, estava deserto há mais de um século, desde que a última proprietária, a enigmática Senhora Darcy, havia desaparecido sem deixar rastros. O convite prometia uma noite de luxo e mistério, algo que os moradores não poderiam resistir. Com o vestido mais bonito e a máscara mais elaborada, todos se preparariam para o evento. No dia do baile, sem que houvesse qualquer explicação, a cidade amanheceu coberta de corvos. Havia pássaros pretos e enigmáticos por toda parte, como se vigiassem os moradores à espera de algum acontecimento, ou simplesmente como servos de um mau presságio. Quando a noite chegou, uma procissão de moradores deslumbrados serpenteava pela trilha estreita que levava até o castelo. As torres sombrias se erguiam contra o céu noturno e uma lua cheia iluminava o caminho com luz prateada. Ao chegarem, o interior do castelo era surpreendentemente bem preservado. Salões adornados com tapeçarias luxuosas, candelabros de cristal e móveis antigos criavam uma atmosfera de grandeza. A música enchia o ar, e o salão principal estava repleto de figuras mascaradas, todas rindo e dançando. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação estranha começou a se espalhar. Alguns convidados notaram que as sombras pareciam se mover por conta própria. Olhares furtivos eram trocados e cochichos nervosos começaram a circular pelo salão. Entre a multidão de convidados, havia uma jovem curiosa chamada Emily, e não tardou em investigar aquele lugar novo. Seguindo as sombras, ela se aventurou por um corredor estreito e encontrou uma porta entreaberta. Lá dentro, viu qualquer coisa que a princípio não conseguiu entender. Eram figuras sombrias se movendo de maneira sobrenatural, e ela estreitou os olhos, tentando entender se se tratavam de pessoas. Foi quando uma sombra maior se virou e a encarou bem de perto. Dominada pelo assombro que lhe causou aquela figura, Emily fugiu, aterrorizada, sem tempo para entender o que havia acontecido. De volta ao salão principal, ela tentou avisar os outros, mas foi ignorada. Todos estavam enfeitiçados pela beleza e pela extravagância do evento. E assim a festa seguiu, até que 12 badaladas de um grande relógio na sala anunciaram que era meia-noite. E nesse instante, o anfitrião do baile finalmente apareceu. Aliás, a anfitriã. Diante dos olhares fascinados de todos os presentes, a figura esbelta de uma dama, vestindo um traje suntuoso, apareceu no topo da grande escadaria. Seu rosto estava escondido por uma máscara ornamentada e sua voz era como um sussurro arrepiante. Ela agradeceu a presença de todos e anunciou que o baile estava apenas começando. Nessa hora, um súbito vendaval sacudiu os candelabros pendurados no teto. As portas do salão se fecharam com um estrondo e as luzes começaram a piscar. A música mudou para uma melodia sombria e hipnótica, e as sombras do salão começaram a crescer e a se contorcer. De repente, os convidados perceberam que não estavam sozinhos. Figuras fantasmagóricas e aterrorizantes começaram a emergir de todos os lados, das sombras, rodeando-os. O pânico se instalou. Todos tentavam escapar, mas em vão. As portas estavam trancadas, e as figuras, aterradoras, começaram a dançar entre eles.
puxando-os para uma dança macabra, envolvendo-os em um sinistro espetáculo de terror. Emily, desesperada, tentava encontrar uma saída. Olhava em volta, e foi nesse momento que seus olhos deram com um grande quadro na parede, em que se viu o retrato da antiga proprietária, a senhora Darcy. E qual não foi seu espanto ao constatar que se tratava da mesma dama da escadaria. Nesse momento, ela voltou os olhos para aquele lugar, onde se mantinha de pé e imponente a figura daquela mulher que já deveria estar morta há mais de alguns séculos, e constatou que ela seguia do alto da escada, impassível, observando tudo o que acontecia na festa, como se já esperasse por aquilo. Naquele instante, Emily compreendeu tudo e percebeu que as sombras que se contorciam, preenchendo todo o salão, eram controladas por aquela mulher, a Madame Darcy, ou por quem quer que estivesse tentando se passar por ela. Talvez tudo não passasse de um truque, ou uma brincadeira de gosto duvidoso, por parte da pessoa que estava ali mascarada. A chave para descobrir estava, portanto, em arrancar aquela máscara. E já não podendo lidar com a própria ansiedade, juntando toda a sua coragem, Emily correu até a escadaria e confrontou a dama, que permanecia ali de pé, indiferente à sua aproximação. Com um movimento rápido, arrancou a máscara de seu rosto, e o que viu nesse momento não era humano, ou pelo menos, não era um humano com vida. O que Emily viu sob a máscara petrificou-a de terror. Não era um rosto. Antes, era o que havia sobrado de uma face humana, uma hedionda caveira. E aquele ser, descoberto perante todos, nesse instante, soltou um grito estridente e começou a desmoronar, espalhando pó dos ossos na escadaria. Os trajes suntuosos se reduziram a trapos de uma mortalha, enquanto ao redor, as sombras, agora sem controle, começaram a desaparecer e as portas se abriram. Os convidados, atordoados e aterrorizados, correram para fora do castelo. Emily, a última a sair, olhou para trás e viu o castelo se desintegrando em poeira. A noite estava silenciosa novamente, e a lua cheia iluminava a estrada. Ao voltarem para casa, já não havia nenhum sinal dos corvos. Os moradores juraram nunca mais falar sobre aquele evento. O convite misterioso havia desaparecido, e o castelo era agora apenas uma lembrança assombrada. Emily, no entanto, sabia que algo mais havia acontecido naquela noite. Ela encontrou um pedaço da máscara da senhora Darcy em seu bolso, como um lembrete sinistro de que o mal pode se esconder sob a mais bela das fachadas. Com o tempo, a cidade voltou à sua rotina monótona, mas uma sensação de inquietação permanecia. As lendas sobre o castelo ganhavam novos detalhes conforme o tempo passava, e o nome daquela senhora se tornou sinônimo de terror. À noite, quando a luz estava cheia, alguns juravam ouvir música ao longe e ver sombras dançando no vento, como se o baile das sombras nunca tivesse terminado. Oi, gente! Esse é o segundo vídeo de uma trilogia que eu estou pensando sobre danças macabras. O primeiro chama Flamenco Macabro, que já foi lançado. Esse é o Baile de Máscaras. E o último é sobre o tango. Eu espero que vocês estejam gostando. Talvez tenham estreado a minha ausência nos últimos dias, que eu estava um pouco gripada e fica difícil para gravar, com a garganta bem ruim. Mas estamos de volta, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilhe, que isso ajuda muito o nosso canal. Obrigada a todo mundo pela companhia, um abraço enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!